Hum. Predominantemente a maioria discorda. Predominantemente, entendeu? Porque aí é uma média, né. Aí se você quer saber isso com mais detalhe, é só comparar as porcentagens. Perceba que o discorda aqui é 27,2 e 31. É por isso que é maioria, entendeu? A maioria está discordando. E as porcentagens aqui. Aí você tem 2 análises, analisar pela média, que é esse daí que falou, e também pelas porcentagens. Eu acho que também é rico. E até mais didático para o pessoal, né. Mas um você faz com tudo. E os demais você faz sinteticamente, entendeu? Porque, pensa comigo, se não vai falar da porcentagem, por que mostrar? Tô lhe trazendo aqui insights que a banca pode ter e perguntar, né? Aí, para não ficar tão repetitivo, você faz dessa forma que eu tô dizendo. Isso aí já foi bem mais aí. É, foi. É o sinal não, eles concordam, que eles veem lâmpadas acesas em áreas ligadas sem ninguém estar utilizando. Então foi. Tem a campanha, mas não funciona. Exatamente. E aí você traz esse rigor do comentário, né, da discussão. E aí procurar outros autores que também falam isso para poder é a cultura. Hum. É porque, assim, com a pandemia que todo mundo ficou no digital, né, então, eles até preferem, né, é uma nova cultura. Estimulou. Foi, foi. A pe a hum. Então escolhe só um apresentando, bota os 2 não. Mas o outro tá mais rico, né. É, também. É, pode mesclar alguma coisa, não sei. Vai pedir.
vai. Conheço. Não, ele é tranquilo. Dizem que é. Uma função da banca é essa. Ele faz parte do programa lá? Sei. Hum, por redistribuição, né? Não, normalmente ele vai, vem um código para o departamento e o departamento decide como utilizar. Calma. Tu entendeu ela como é análise? Não, aquele, quando esse P-valor é vermelhinho aí, é menor do que 0,01, você vai concluir que vai existir diferença entre Rio Tinto e Mamanguape em relação a essa pergunta significativa. Porque, naturalmente, existe diferença entre uma pergunta e outra, entre uma resposta e outra. A gente vê isso claramente, inclusive, no gráfico. Só que você precisa concluir isso de forma científica, por meio desse teste. Você conclui que realmente existiu diferença significativa. Essa diferença significativa ela foi demonstrada aí pelo teste de Wilcoxon, né? E eu acho que é pela regressão multinomial. Tô. Então ele utilizou dois testes, que em geral são concordantes. Então, mas ele botou alguma análise aí, né, abaixo? Wilcoxon. Vamos ler aqui. Significativa, bota aí diferença significativa. Diferença vai existir, a diferença tem que ser significativa. Deus escolhe alto, restando interpretar caso a caso em cada campo. Os valores em vermelho menores que 0,05. Esse 0,05 significa que é o nível de confiança de 95% do estudo. Entendeu? Tem 5% de chance de errar, mas a probabilidade de acertar é altíssima. Aí quando os valores menores que refere-se, deixa eu botar aqui, refere-se à comparação dos respondentes, não, bota no final, né? Aqui não, né? Aí não. Dos respondentes dos campos via regressão ordinal, teste quadrado. Aí você bota depois do teste quadrado, você bota depois do quadrado ali, entre parênteses, antes da vírgula, isso. Depois do parênteses, isso. Ao nível de 95% de confiança.
Ó, é, valores em vermelho, refere. Não, o SP de 0,01 vai existir diferença significativa entre as porcentagens entre Rio Tinto e Mamanguape, em relação a essa pergunta, entre os valores concordantes e discordantes. Vai existir diferença significativa. Vê o multinomial lá embaixo, como é que ele botou a análise? Porque aqui a primeira é para verificar a diferença significativa em cada grupo, né? Em relação a essas respostas de baixo e alto, restando interpretar caso a caso. Peraí, indicando que houve diferença dentro de cada campo. Baixo. Então, ele diz que vai existir entre Rio Tinto e Mamanguape, né? Esse primeiro, entre essas proporções, vai ter diferença. Que não houve diferença significativa, eles são semelhantes. Mas vamos descer aqui rapidinho. Calma, desce, isso. Deixa aquele parágrafo aí por ler novamente. Os valores vermelhos menores que refere-se à comparação entre os exponentes do campo via regressão ordinal ao nível. Valores menores que indica que há diferença significativa entre os campos. Olha, há diferença significativa entre os campos, né? Entre os campos. Não, mas peraí, o primeiro teste está fazendo a comparação entre as proporções de discordante e discordante, né? Dentro de cada grupo. E o outro teste, ele está dizendo aí que entre Mamanguape e Rio Tinto. O outro é que se refere a Mamanguape e Rio Tinto, entendeu? Não é isso que está escrito aí? Então, primeiro ele faz só no grupo, só Mamanguape, só Rio Tinto. Tem diferença entre deles. Mas entre uma unidade e outra é nos valores em vermelho. É isso. Aí que você vai analisar em bloco, ó. Essas duas primeiras perguntas existiram diferenças, essas três primeiras, na verdade, e as demais não. Essas daqui realmente existiram diferenças significativas e a outra não. E essas outras não, foram iguais, ó. Ah, não, mas ainda tem outra ali, né? Um 0,1 aí. Não, mas é maior, é maior. Vai, não, existe. Essa daí não não existe diferença. Vai também. Vai, tá junto. É tudo maior de que 0,05. É, é porque ele levou em consideração a organização das perguntas, a distribuição, mas também é uma forma
Mas são blocos de perguntas separados ou ele pegou aleatório? Ele pegou na sequência, assim, de forma. Entendi. Esse outro passou de 0,05, esse que tem 19. Não, que passou, não foi de 0,05. Tu esqueceu. É. Na verdade, esse que deveria estar pintado e o outro não. Porque é menor, o outro não é menor do que 0,05, né? A não ser que ele colocou, esqueceu de botar um zero aí, não sei, acho difícil. Hum, é. Não, o teste diz que vai existir diferença. Aí você vai ter que olhar para a descritiva lá para saber como é essa diferença. Qual dos dois tem uma consciência melhor do que o outro. Você vai juntar essas perguntas, vai voltar para a análise descritiva e vai fazer essa análise, entendeu? Isso. Quem vai dar a resposta é anterior, mas aí vai mostrar realmente quem é diferente de quem. E aí é importante a análise está aí, dessa discussão. Sim, seria. Que existe diferença significativa entre Rio Tinto e Mamanguape. É. Lembrando que naturalmente existe uma diferença em tudinho, né? Só que a diferença é significativa, a ponto de você concluir ao nível de 95% de confiança que estatisticamente eles são diferentes. Isso aí você não fala não, porque isso aí é do teste, né? Na verdade, esse score, pelo que eu entendi, ele juntou Audit Score, seria o Concorde. Isso aí, ele juntou o concorda totalmente, e o baixo discorda totalmente. Depois dá uma olhada nas porcentagens, mas eu acho que deve ser isso, que a soma está dando 100, né? Dá 100. O quê? Não, mas isso aí não tá.
E ainda falou lá dos testes, que usa tal teste? Não, poderia enriquecer mais falando um pouco mais do. E aí você pode pegar até em tese. Teste de Will Coxon. O que é que o pessoal fala do teste? Foi criado por quem? Tal, tal. A estatística do teste é essa, a formulazinha, entendeu? Você pega muito isso em tese, doutorado ou mestrado, às vezes tem. A metodologia explicando isso direito. Faltou se aprofundar realmente na metodologia. Não, mas isso aí, essa linguagem aí para o artigo é ok, é isso. Mas para uma tese eles precisam mais. Ah, então eu acho que você pode utilizar esse argumento. Para não estender tanto o artigo, não ficar desinteressante. E olha lá que é cada vez mais as revistas exigem menos. Ele exige B1, né? A revista. B2 também. B2. Tá bom. É um fator de adequação para saber, é um teste para saber se você pode utilizar análise fatorial ou não. Eu recomendo você colocar, porque isso aí vai enriquecer a tese, né? Vai ser o extra. Se não coloca, dependendo da banca, eu não sei se você conhece mais a banca do que eu. Isso. É, apesar que elas não estão correlacionadas, né? Isso aí é da análise fatorial. O importante aí é você buscar essa interpretação aí. Mas se puder dar uma semelhança, vai ser melhor ainda. Foi, foi. Isso. E esse texto que está explicando ali anteriormente são alguns passo a passo para você poder aplicar na análise fatorial, para chegar nesse denominador aí final. Nesse gráfico de joelho. Agora, se eu fosse gráfico de joelho, eu pedia para o dar uma referência aí, né? Para não dizer gráfico de joelho do nada. Em termos científicos, eles vão pedir, né? Vão cobrar. Sim, você botou aqui que é gráfico de joelho. Quem disse isso? Aonde está isso? Então, cadê a referência disso? É, isso aí eu acho que é importante você colocar.
Peraí, rapidinho, vê se isso aqui, rapidinho. Deixa um rapaz que vai editar um negócio aqui. Voltei, é porque teve um vazamento aqui e tá encanador, tentando ajeitar. Vazamento não, entupiu os canos. É, fica. Eu utilizaria na fatorial porque é uma coisa, a riqueza, né? Mas aprofundamento científico não pode ser cobrado, é melhor pagar pelo excesso do que pela falta.